Olá pessoal, eu sou o professor Luiz do canal Saber Matemática, olha só, do canal Saber Matemática, e sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, a questão de hoje é a seguinte: resolver uma equação do segundo grau é encontrar suas raízes ou suas soluções, correto? Muito bem, então, agora, e se o problema proposto te der as raízes e pedir para vocês verificarem se elas são de determinada equação? Como podemos resolver isso? Muito bem, pessoal. Me acompanhe aqui que vou te ensinar como é que a gente faz, ok? Vamos lá. Olha só, pessoal. Eu trouxe o seguinte exemplo para vocês. Verifique e responda. As raízes 2 e 3 são raízes da equação acima? De qual equação a gente está falando aqui, pessoal? Olha, dessa equação aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então, a questão pergunta o seguinte: se essas duas raízes, 2 e 3, são raízes da equação acima, ou seja, dessa equação aqui. Como é que então a gente vai poder resolver isso? Olha só, vou subir um pouquinho para dar mais espaço para a gente aqui. Vou trazer a equação para cá, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6, que é igual a zero. Bom, se o problema já te deu as raízes, e as raízes são 2 e 3, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai substituir em x o valor que o problema deu para nós. Então, se eu tenho aqui x ao quadrado, no lugar do x, eu vou usar a primeira raiz que ele me deu. Olha só. Então, vai ficar o seguinte: 2 ao quadrado menos 5, que multiplica 2 mais 6, que é igual a zero. Por que ficou assim, pessoal? Olha, porque o meu x vale 2. Ele já me disse aqui que essa primeira raiz é 2. Quando a gente está resolvendo uma equação do segundo grau, a gente não acha, em geral, duas raízes, que é o x' e o x duas linhas, ou x1 e x2? Então, foi isso que ele deu aqui para nós. Olha, esse aqui representa o x' e esse 3 aqui representa o x duas linhas. Então, como nós temos duas raízes, nós vamos fazer uma de cada vez. E a primeira delas, que é o x', a gente está substituindo aqui. Olha, no lugar do x, a gente colocou o 2. E também aqui, no lugar desse x, a gente também colocou o 2. Por que aqui ficou 5 vezes 2? Porque quando eu tenho 5x, é a mesma coisa que eu dizer 5 que multiplica x. Portanto, 5 que multiplica 2, está correto? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, 2 ao quadrado, que é igual a 4. Menos com mais dá menos. A gente precisa fazer esse jogo de sinal, né, pessoal? Que jogo de sinal é esse que a gente faz? O jogo de sinal da multiplicação ou da divisão, tá certo? Aqui no canal, nós temos vídeos que ensinam vocês a usar esse tipo de jogo de sinal. Vou colocar aqui no cards, que é para vocês consultarem caso não tenham alguma dúvida, tá correto? Então, mas por agora eu já vou dizendo para vocês que menos com mais dá menos, e 5 vezes 2, que dá 10, mais 6, que é igual a zero. Tá certo, pessoal? Vamos lá, continuando. Agora eu tenho o seguinte: eu tenho a seguinte operação: mais 4 com menos 10, que são os primeiros termos que aparecem aqui. Olha, eu posso separar para ficar mais fácil de eu enxergar, de eu compreender como é que eu vou fazer. Então, aqui eu tenho operações com sinais diferentes. No caso dos sinais diferentes, a regra me diz que eu subtraio e dou o sinal do maior número. Como o maior número é 10 e ele é negativo, a minha resposta já vai ser negativa. Aí, no caso, eu subtraio. Como eu não posso subtrair 4 menos 10, eu posso subtrair 10 menos 4, que vai dar 6. Portanto, eu fico com menos 6. E aí, eu desço o segundo termo, terceiro termo, no caso da minha operação, que é mais 6, que é igual a zero. Perfeito? Vamos lá. Agora é o seguinte: eu tenho dois valores iguais com sinais diferentes. Quando isso acontece, significa que eles se anulam. Eu posso cortar um com o outro, que vai dar zero, que é igual a zero. Olha o que aconteceu aqui, pessoal. Essa igualdade zero, que é igual a zero, significa dizer que este 2 é solução para essa equação, ou para essa equação que está mais fácil de vocês observarem aqui. Eu vou trazer para cá, ó, dessa
dessa equação, x ao quadrado menos 5x mais 6, que é igual a zero. Então, no caso, o 2, de fato, a gente já pode confirmar que é uma das soluções, no caso, x', dessa equação acima, que é x ao quadrado menos 5x mais 6. Bom, mas agora nós precisamos fazer isso também com a segunda, ah, com a segunda raiz que o problema nos deu, que é 3. Então, eu trago para cá a mesma equação, x ao quadrado menos 5x mais 6, que é igual a zero. Agora, eu vou trabalhar com o meu x duas linhas, que é 3, e vou fazer o mesmo processo que eu fiz antes. No lugar do x, eu vou colocar o valor dele, que agora é 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado, porque aqui eu tenho x ao quadrado, menos 5, que multiplica 3, mais 6, que é igual a zero. Ou seja, o mesmo processo que a gente fez aqui. Bom, 3 ao quadrado é igual a 9, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Aqui nós vamos fazer o nosso famoso jogo de sinal, menos com mais que dá menos, e vou multiplicar 5 vezes 3, que vai dar 15, mais 6, que é igual a zero. Tá correto, pessoal? Então, continue me acompanhando aqui. Olha só. Seguinte, para eu conseguir resolver aqui, eu separo os termos para eu visualizar com mais facilidade. Então, nessa operação, aqui eu tenho mais 9 com menos 15. É uma operação com sinais diferentes, onde eu subtraio e dou o sinal do maior número. O maior número é 15, o sinal dele é negativo, então a minha resposta aqui já começa sendo negativa. E aí eu subtraio. Eu não posso fazer 9 menos 15, mas eu posso fazer 15 menos 9. E 15 menos 9 é igual a 6. Portanto, aqui eu fico com menos 6. Venho para o meu terceiro termo, que é mais 6, que é igual a zero, continuando aqui a minha operação, a minha equação. Como eu falei antes, valores iguais com sinais diferentes se anulam. Eu posso cortar um com o outro, que vai dar zero, que é igual a zero. Portanto, esse valor aqui da segunda raiz, no caso do x', que o problema nos deu, que é 3, é uma raiz válida para essa nossa equação, x ao quadrado menos 5x mais 6. Portanto, pessoal, 3 é uma das soluções desta equação. Tá correto? Perfeito, então, pessoal. Gostaram desse vídeo? Se tiverem sugestões de questões para serem resolvidas, coloquem nos comentários que vou me esforçar e trazer aqui para vocês no YouTube, tá ok? Bom, por agora eu vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos, mas não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais com os seus amigos para que ele alcance muito mais pessoas. Tá ok? Então,